No Boletim Metrópolis, primeira edição de hoje, nós trouxemos que a casa do presidente do União Brasil foi incendiada nessa terça-feira, né? E nessa terça-feira, os aliados de Rueda disseram aí que Bivar, o ex-presidente do partido, pode ter alguma relação com esse incêndio. A nossa produtora Marília Ribeiro conversou com o deputado federal Luciano Bivar e sugeriu que o incêndio na casa do presidente do partido, Antônio Rueda, pode ter sido um golpe do seguro. Olha aí na tela, você está vendo aí essa conversa que ela teve com o Luciano Bivar. Já o advogado de Rueda, Paulo Cata Preta, se pronunciou nesta manhã sobre esse caso. Vamos ver então o que é que ele disse. Nesse propósito de esclarecimento, afirmar aos senhores que desde o dia 26 de fevereiro passado, uma série de ameaças têm sido perpetradas por parte do deputado Luciano Bivar contra Antônio Rueda. Esse cenário inicial se dá no contexto de uma disputa partidária e, num primeiro momento, a notícia, a gravação que mostra que o deputado Bivar ameaça diretamente Antônio Rueda e seus familiares. Esse era o fato que nós tínhamos provas, inclusive, da ocorrência no dia 26. No dia 28 de fevereiro, um dia antes da convenção, nós demos notícia desse fato à Polícia Civil do Distrito Federal. Nós comunicamos a existência dessa ameaça à Polícia Civil, que prontamente, então, instaurou um procedimento. No dia da convenção, no dia 29 de fevereiro, essas ameaças prosseguem. Naquele momento, o próprio deputado Luciano Bivar reafirma essa ameaça, uma ameaça contra a vida de Antônio Rueda, na presença de um vereador chamado Milton Leite. Ele presenciou essas ameaças. Ele disse ali que gastaria o que fosse preciso, mas acabaria com a vida de Antônio Rueda. Na própria convenção partidária, num pronunciamento oficial que está gravado, ele volta a dizer, rapidamente, de forma indireta, que Deus cuidasse dos seus inimigos, dos seus amigos, porque dos inimigos ele cuidaria pessoalmente. No dia 6 de março, novamente, há um relato de uma pessoa que procura Antônio Rueda e diz a ele ter ouvido uma ligação onde essas ameaças são repetidamente e sistematicamente feitas, sempre falando que acabaria com a vida de Rueda. Esses fatos, então, foram notificados todos à Polícia Civil. A Polícia Civil, como é de rigor, pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para abertura de um inquérito policial. Isso está no Supremo Tribunal Federal. E diante dos fatos que ontem ocorreram, já foram noticiados, o incêndio em duas casas, uma de propriedade de Antônio Rueda, outra de sua irmã Maria Emília, nós achamos por bem levar também ao conhecimento das autoridades, levar ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal essas novas investidas. Essa, então, é brevemente a explicação e eu fico aberto aos senhores aí para qualquer indagação. Olha, vocês vão me perdoar pelo trocadilho, mas esse incêndio foi em Pernambuco, mas está causando mesmo aqui em Brasília o fogo todo. E quem vai trazer essas repercussões desse caso é a Neila Guimarães, que está lá no Senado, vai conversar com a gente agora. Boa tarde, Neila. Oi, Rafa, muito boa tarde. Olha, eu acompanhei essa coletiva do advogado, do Rueda, o Dr. Paulo Emílio Cata Preta. A gente chegou a comentar com ele dessa entrevista exclusiva do Bivar com Metrópolis, ele que disse o seguinte, que é muito fácil o Bivar falar o que ele quiser, mas que hoje ele sim é o maior suspeito dessas ameaças e do incêndio na casa do Rueda, sim. Dr. Paulo Emílio que citou, inclusive, várias provas que eles estão juntando, inclusive já existe uma representação no Supremo Tribunal Federal, representação que já está nas mãos do ministro Nunes Marques. Outra representação vai ser apresentada, eles que estão reunindo provas, agora essa específica do incêndio da casa. Dr. Paulo Emílio que deixou claro que, inclusive, Bivar tem uma casa também nesse mesmo condomínio de Rueda, ou seja, ele teria livre acesso a essa residência e também deixou a entender que as investigações mostram que, a princípio, mostram que a casa ela já havia sido arrombada. Não só a casa de Rueda, como também a casa da irmã dele já havia sido arrombada, ou seja, mostra aí fortes indícios de pessoas que já teriam acesso àquele condomínio. Dr. Paulo Emílio disse ainda que um outro vídeo, ele até fala desse vídeo na coletiva, que um vídeo que a esposa
de Rueda faz de uma ligação que Bivar faz para Rueda e que tem várias ameaças, inclusive ameaças de morte. Seria um vídeo, na verdade, uma ligação, na verdade, para selar as pazes, é uma ligação que foi intermediada por 2 deputados do Rio Grande do Sul, mas que acabou, então, com graves ameaças, inclusive, de morte. Rueda, a gente viu, então, que inclusive teve uma coletiva de imprensa no mesmo momento que a coletiva de imprensa do advogado de Rueda acontecia, Luciano Bivar resolveu também dar sua coletiva de imprensa lá na sede do União Brasil, que fica no centro aqui de Brasília. Ou seja, ele quis dar uma apagada, colocar o holofote nele mais uma vez. Ele que não quer que Rueda assuma a presidência do União Brasil. A gente vem vendo esse assunto já há mais de 2 semanas aqui em Brasília. A repercussão tão forte. Inclusive, Rueda, que estava nos Estados Unidos curtindo as suas férias com a família, depois do que aconteceu na noite passada, ele que já está de volta ao Brasil, já está voltando ao Brasil por conta dessas repercussões. A gente continua acompanhando isso, Rafa, esse assunto de incêndio que vai parar no STF de novo, o advogado Paulo Emílio Cata Preta, que está fazendo aí mais uma representação para isso, para o Supremo Tribunal Federal. É meio assustador pensar que em 2024 a gente está tendo que analisar esse tipo de coisa entre 2 deputados. Neila, qualquer novidade, por favor, entra com a gente de novo, a gente vai ficar esperando. Até mais.